Fala comigo, menina. Fala comigo, menino. Graças a Deus, hoje estamos aqui de novo, eu e meu cafezinho, meu inspirador, o grande mestre, conversando com todos vocês. Eu sempre converso e comento e escrevo sobre desamor e amor. Sobre amar, sobre paixão, sobre dor, sobre sofrimento. Sempre dando exemplos, tanto nas escritas como nos versos, envolvendo várias metáforas, para assim motivar as pessoas a pensarem por elas mesmas e se consentirem, acima de tudo, por si próprias. Então, eu vou tentar, dentro do meu olhar como terapeuta holístico e pela minha sensibilidade, dividir o amor próprio em 3 etapas: empatia, compaixão e altruísmo. Colocando tudo isso na caixinha da sensibilidade, que vai causar a sensibilização, que nada mais é a brandura do coração, com a razão do que há lá fora, das coisas que já são e já estão, daquilo que nos comove, nos move, nos anima, nos alimenta por dentro, porque é ser, porque é um fato e porque é concreto. Porque nós somos matéria, independente de ser matérias, se transforma material o que pensamos, o que sentimos e o que nos emocionamos, mesmo quando nós estamos calados. Mas está lá dentro, vivo e existente. Então, a empatia em si é uma energia que nos move por dentro. Como se nós fôssemos um grande caldeirão da existência, onde a vida, perante a sua divina sabiência, coloca de tudo um pouco. E nós, por nós mesmos, nos consentindo vivos, existentes, e assim Deus permita, libertos dentro dessa existência, ao ponto de admitir erros, ficar feliz, contente, vibrante por acertos. E aí já vamos entrar também na humildade, que a humildade, ela é silenciosa e calada, mas ela é alegre e contente, por simplesmente ser. Este é humilde. Por isso que muitas vezes o humilde não fala, mas ele consente-se assim, porque ele vive exemplificando a sua humildade em sua vida, em seus exemplos. Mas a empatia, onde é que entra isso, Edson? No amor próprio. A empatia nada mais é de você se apropriar de você mesmo. Se apropriar de todas as coisas que estão lá fora, dando o verdadeiro valor às mesmas. Nada mais e nada além de que a tua contemplação do que já houve, pela lembrança, do que há, pela concordância ou discordância, a gente contempla, a gente respeita. E do que possa haver doravante, adiante, além do nosso eu, do nosso estado concreto como seres humanos, encarnados, né, aqueles que acreditam na espiritualidade, pela sensibilidade, pelo sensorial, também como espírito imortal. Então a empatia nada mais é de que o concruio, o cubículo vibrante de Deus, a centelha divina, nossa intimidade, o interior do interior do interior, do âmago, do que nos anima a atitude, do que nos anima o ímpeto e do que desabrocha a nossa consciência, ou alimenta o nosso ego, ou fortifica a nossa mente. Mas é lá onde mora o espírito, é lá onde mora a essência. Então a empatia é onde nós deveríamos sempre nos interiorizar, de uma forma disciplinada, pela reforma íntima, constante, e isso despida, desnuda de religião, preceito filosófico, apesar que a vida já é a maior filosofia, e a religião é ser feliz. Essa vale a pena seguir. Sempre, incansavelmente sempre. Só um pouquinho que eu delay, perdi. Ai, que delícia. Então, quando nós somos favoráveis a nós mesmos, e nós somos o favorito da nossa própria vida, é como diz um amigo espiritual, é tu com tu,
É você com você mesmo? Ou você é um ser que muitas vezes pode-se ter alguns por presilhas exteriores, por manias suas, originárias de si próprio, mas se nós cavarmos um pouquinho, nós vamos ver que este ser, com seus apegos, com seus vícios, com suas carências, com seus medos, com suas culpas, é um ser que procura muito mais lá fora uma identificação de que se vasculha por dentro para se afirmar, não para uma autoafirmação, mas para se afirmar por si próprio, na sua razão de ser, no seu desvelo de estar se mostrando, e na sua magia, no seu encanto de essência daquilo que se anima, daquilo que se fortifica como verdade, como realidade, a ser vivida, a ser nutrida e seguida como razão. Então a empatia é uma faceta de amor próprio. É um fragmento de amor necessário. Seria quase como um verniz. É ele que dá o brilho, é ela que dá o brilho em si. Nós podemos chamar uma pessoa que tem muita empatia por ela mesma, não de vaidosa. Porque a empatia em si ela não é algo que se raciocina. Ela é algo que se consente. E se consente, antes de raciocinar, ela se sente para depois formatar de uma forma renovadora, não ambiciosa, não interesseira, não egoísta, não vaidosa, mas humilde e caridosa para si mesmo, a paz. Por isso que a empatia é um dos sentimentos em sentidos que é doado pelo afagar da alma ao ego, como afeto, ao grau de consciência como afeto, e as propriedades da mente como afeto. Não são palavras bonitas que estou falando, por mais que eu tenha esse costume de fazer metáforas e rimos, mas são palavras que vêm do coração. Então, quando nós começamos a alimentar a empatia por nós mesmos, nós adoramos a Cristo, mas nós temos certeza absoluta que Cristo está dentro de nós também. Nem mais, nem menos fora. Ele é em nós. Nós nos compadecemos até mesmo as mazelas, as tristezas, as dores daquele que nós desconhecemos ou daqueles que nós conhecemos, tão qual como se fosse em nós. Mas, ao mesmo tempo, por essa empatia, nós nos compadecemos, nós nos entristecemos, mas nós não damos continuidade a esta dor como motivação de doar amor, como motivação de germinar a caridade, ou como algo que possa nos cativar uma atitude de acometer a bondade ao outro. Não. Ela não é julgadora, a empatia. Mas ela em si é admiradora de si, de quem por si mesmo a alimenta. E assim ela contempla até mesmo as dores de uma forma a observá-la, de uma forma a não deduzi-la, de uma forma a enxergá-la, vê-la, não apenas acentuar e pontuar a dor alheia. Então essa empatia acaba formando dentro de nós, quando nós vamos alimentando com uma fé raciocinada, com uma reforma íntima contínua, repito, despida de religião e de crença, e se assim for, vestida das mesmas filosofias religiosas ou crenças doutrinárias, muito bem, não há problema algum. A empatia, ela é afeto puro. Perante a sua afeição de se ver quando fecha os olhos, de se tocar quando medita, ou quando raciocina, ou de se degustar quando você se inspira, em momentos de reflexão, de autoanálise. Então a empatia, ela vai trazer isso para você, para nós, para cada um. Traz essa alegria de ser um ser que participa, mesmo que possa apenas, talvez, observar. Desde coisas fascinantes à dor alheia, desde sofrimentos à alegria. Mas ele observa não como juiz,
nem como promotor, nem como advogado, mas como um provedor que se oferece. Eu estou aqui com o meu melhor. E o melhor, que é só teu, sem precisar moldar a verdade alheia, sem precisar influenciar de uma forma ativa, principalmente com a intelectualidade, a realidade do outro, mas sim de uma forma a instigar aos mesmos, aos outros, aos nossos semelhantes, a curiosidade de saber o porquê que você, um ser humano que alimenta empatia por si mesmo, uma centelha de amor próprio, vive sorrindo e se faz tão bem. Essa curiosidade, para uns, pode vir como ciúmes, não tem problema. A empatia não se preocupa com isso. Ela se ocupa com aquele que lhe alimenta, com aquele que a sustenta. Porque ele não é uma propriedade do mundo. Ele se apropria do universo interior, da sua própria paz de espírito. E essa empatia, ela acaba formando dentro deste ser um consentir, que vai se ampliando a um consenso, de uma forma metafórica e simbólica, e não menos verdadeira. Ela sai do germinar do coração, do que é mais puro, e vai purificando os pensamentos mais sinceros e íntimos em si. E de consentir, ela começa a concernir e formar uma razão de compaixão. E já se compadecendo, porque ela, ser humano que alimenta a empatia por si mesmo, é um ser humano compassivo, passivo por si próprio. Ele não se agride com a dor do mundo sobre si e em si, mas se compadece. Ele não se anseia, não se lanceia, ele não se maltrata, ele não se enerva, não se irrita com as maldades do mundo ou com as dores alheias, mas ele em si e por si mesmo se compadece de tudo e de todas elas. Ele exemplifica o seu amor dando exemplo. E quando doa uma palavra, os ouvidos falam muito mais. A atenção. E quando realmente a sua atenção dos ouvidos, que também falam, porque escutam, ele fala. Fala. Apenas diz isso. Permite a pessoa falar. Então ele é um eflúvio, não da dor que recebe, daqueles que falam. Isso é um ato de compaixão. Mas é um eflúvio, muitas vezes, daquele que fala as suas dores e ele, com amor por si mesmo, cheio de empatia e de autocompaixão, dá exemplos de uma atenção ao ponto de que aquele que não se percebe, muitas vezes até na sua dor, tem um momento como um lanceio, como um pirilampo, como um flash de amor próprio e silencia suas lamentações. E através daquele ser que tem empatia como um espelho, ele mesmo, muitas vezes, não em palavras, mas em pensamentos, diz: te aquieta. Amanhã é outro dia, daqui a pouco é outra hora. E o acá, o agora, é só um momento tão pequeno perante um tempo de felicidade minha, ser humano que ainda sofre e não me amo tanto, ou se me amo ainda sofro e preciso me amar mais, que vai se fazer amanhã, nas alvoradas de outrora. Então isso não é positivismo piegas, nem muito menos ser positivo para agradar as pessoas que me escutam, mas creio eu que o amor é muito mais forte do que o ódio. Também creio que o amar medica qualquer tipo de dor. Ou no mínimo, que a positividade há de reacender a luz na negatividade que muitas vezes nos aflige, nos atinge, nos banha, nos receia, e nos lanceia a labirintos de perguntar: sou ou não sou quem sou? Ser ou não ser, vou estar? E o que vier em mim se faz verdadeiro? Como de vez em quando eu rimo, deixa estar. Mas não podemos deixar mais para lá. Devemos nos resgatar nessa empatia profunda dentro de nós. Todas as noites, todos os dias, todos os momentos. Porque quando nós alimentamos este amor próprio, verdadeiro,
mesmo sendo ela, empatia, fragmento de uma realidade que nos deixa centelha de Deus, simplesmente à vontade, com tudo que já há, com tudo que já é formado, com tudo que já houve, com tudo que há de haver, mas você está lá. E se não esteve presente, não se receie. Feche os olhos, se escute, medite, se toque, se acolha, e a sua imaginação, pelo encanto do ser divino que você é, há de levar. E lá você vai estar. Pelo menos como ser que contempla, que não julga. Pelo menos como ser que auto se admira, não condena. E não requer a mais o que você, por você mesmo, já tem por si próprio, em ser luz, misericórdia divina, um ser complacente pela divina inteligência e eloquência dos pensamentos, de ser apenas um observador do tudo que há. E se observa, também desfruta, sem presilhas, sem cadeados, sem correntes, porque você é um ser com empatia livre, livre dos mundos conscienciais, por mais que perambula entre eles. Mundos de consciências, de pessoas, de egrégoras, de agrupamentos religiosos, filosóficos, matemáticos, esotéricos, espiritualistas, espiritistas, não importa. Mas mundos de contingentes, de indigentes, de seres humanos que criam realidades e verdades com seus desvelos, com seus anseios, com suas carências, com seus desejos, suas vontades, seus vícios, seus fascínios, suas maravilhas, seus costumes e os seus gumes ou seus aterros. Da consciência e da moralidade, da verdade e da mal vontade, da boa vontade ou do amor, do desleixo ou da caridade. Assim nós vamos admirando o todo que há, não desfazendo do tudo que ainda nós estamos nos juntando para ser, em essência, muito mais de que está, agremiado à verdade, muitas vezes do outro, de outrora, que não satisfaz o nosso coração. E mal e porcamente deixa embaçados os nossos olhos, muito mal ainda limpa só os nossos ouvidos, ou suja mais, ou quando não vicia o nosso corpo. Isso não é uma indireta, é apenas uma metáfora em forma de palavras poéticas, daqueles que para se sentir tem que tocar, daqueles que para acreditar tem que ver e enxergar, daqueles que para consentir tem que ouvir, tem que ouvir. E onde é que está o intuir, o refletir, o analisar, o se inspirar, o reflexionar? Onde é que está o se amar? Então a empatia é um mediador, além do raciocínio, mas por que não dizer que empatia nada mais é do que o pensamento do amor? Para aquele que começa a se amar, tendo uma fé raciocinada e uma reforma íntima, acionada nas suas atitudes, pela compaixão, tendo-se cada vez mais longe do rude, cada vez mais longe dos pecados do julgamento, mas tendo ali um ser presente que, quando se ama ou está iniciando esse amor próprio, vez de dizer coisas ruins ou de sentir coisas toscas, ruins, ou pensamentos desvairados com a realidade do todo, com suas diversas verdades, neste mundo de consciências que fragmenta uma realidade, porque o planeta Terra não é um mundo, é um planeta maior do que isso, que abrange vários mundos, vários pensamentos e colocações. Nós entendemos que essa empatia se transforma em uma compaixão à vida. Até então, ela é lançada muito mais pelas expressões de exemplo, de que por expressões de feituras. Agora, quando a gente começa já a galgar essa empatia verdadeira e este senso de autocompaixão quebrando o coração, auxilia o raciocínio pelo amor próprio, pela autoadmiração e por contemplar o que há, sem corromper como está, mas sempre dando a autocolaboração de nos exemplificar com humildade pelo que realmente nos anima, pelo que somos, no ser que nos formamos e assim nos mostramos, aí vem a terceira fasezinha, que é o altruísmo. Neste momento, eu começo a falar e interagir.
Posso parecer ser e estar numa filosofia religiosa, mas eu vou respeitar a pessoa ao ponto de tentar sentir a sua fé com a minha bagagem. Transmitir o meu conhecimento com a linguagem dela. E isso se estende desde um simples time de futebol à política ou à vida social. Altruisticamente, a minha inteligência não importa. Agora, altruisticamente, a minha moral, a minha ética e minha conduta é que vai abrir as portas dos corações. Porque isso não está no cubículo da razão, do certo ou do errado. Porque eu não vou estar presente trazendo a autoafirmação da verdade. Eu vou estar sempre ali, nunca ausente daqueles que recorrem a mim. Seja eu parente, seja eu amante da vida, seja eu namorado, seja eu casado, seja marido, seja mulher, seja como quer. Cada um com a sua verdade, cada um com a sua realidade. Mas com certeza no momento que eu tenho empatia, e essa empatia volve dentro de mim um senso puro e somente meu, só um momento, não podemos esquecer do café. Que delícia. De compaixão, obviamente eu há de ter uma compassividade com a vida. Deixo para lá a agressividade da ansiedade para comigo e para com o outro. Deixo para lá a irritabilidade para comigo e para com os meus semelhantes. E acolho em mim a lógica da razão que cada ser humano, dentro da evolução, tem o seu momento de expressão ante a verdade, ante a realidade. E a minha empatia fica dentro de mim como a verdade absoluta no amor do coração. A compaixão entra nesse sentido de eu moldar este amor puro e verdadeiro no meu modo de transmitir o amar que não corrompa a verdade alheia. Mas que rompa, sim, todos os seus malefícios e as suas maledicências pelo exemplo de um homem de bem, de um homem alegre e de um ser em paz. Porque se ama e porque ama. Lembrando a todos que o amar é o mais justo que há. O amar não é algo meloso. O amar não é propriamente romântico. Por mais que algumas pessoas podem levar para o lado romântico, de uma forma apaixonada. O amar é algo muito mais do que o nada, que preenche um vazio, mas ao mesmo tempo ninguém vê. Se percebe só de uma forma curiosamente em mistério, em segredo, quando nós vemos que amamos e não mais acometemos a nossa vida as maledicências da irritabilidade, da indiferença e da falta de vontade de viver, da falta de vontade de ser, da falta de vontade de existir. E muitas das vezes, em pessoas estranhas que chegam a nós, não todos os dias, nem todas as horas, mas de vez em quando, dizendo para a nossa razão, olha só, eu não me conheço. Pertence a outra religião, a outra repartição, a outra filosofia. Nunca me estendeu a mão, mas a sua exemplificação de um homem ou mulher com empatia por si mesmo, com compaixão perante a vida, oferece-me ao altruísmo dos seus exemplos, do modo sincero de falar, do jeito de viver, das maneiras de se expressar, por mais que eu possa, talvez eu, vendo a ti ou a você, ser humano cheio de compaixão, de empatia e de altruísmo, com amor próprio e com amar verdadeiro pela vida, pela sua vida. Um exemplo que pode parecer muitas vezes para uns ciúmes, uma inveja, uma admiração, uma contemplação, mas com certeza quando é de verdade e quando é na verdade, esse senso de autorrealização do ser humano se emana. E emana-se sem a pretensão de corromper, mas sim com a providência divina perante a divina sapiência da humildade de ser, em expressão pura, um ser que há de corromper todas as barreiras da ignorância, da estupidez e da brutalidade, e por que não dizer ainda, infelizmente, da animalidade de alguns seres humanos. Então a empatia, ao meu ver, a compaixão e o altruísmo são três coisinhas que vão facetando o amor puro. Existem outras, obviamente.
mas que vão facetando esse amor puro dentro de nós, para nós mesmos nos consentir nele, para transmitir ao outro, no nosso convívio, uma forma altruística, quer não dizer também indulgente, de perdoar e de nos sentir perdoados, porque entendemos que cada um tem seu momento como ser humano, como gente, e de uma forma inteligente não deixamos nos corromper por dentro. Por mais que isso não vai nos inibir de receber as burdoadas por fora, o esternecer por fora. Faz parte do dia a dia. Mas o que há de fazer parte, noite e dia, do ser humano que se compadece por si mesmo, por empatia, que se ama por si próprio, por compaixão, e que ama a vida respeitando o alheio e sua verdade e sua realidade pelo altruísmo da exemplificação, de mostrar ao mundo o ser que é, com certeza, é incorruptível. E essa incorruptibilidade, essa forma incorruptível de ser, com certeza há de transformar e de transmutar toda e qualquer tipo de coisa negativa em nossas vidas, e dia ou menos dia na vida alheia. Muito obrigado. Valeu. Fala comigo, menina. Fala comigo, menino. Até a próxima.